Olá, meninas e meninos também que acompanham o canal, tudo bem com vocês? Bom, gente, como prometido, tá aqui o diário do 9º mês de gravidez, tá? Vou aproveitar enquanto a neném tá dormindo pra vir falar pra vocês como foi o 9º mês de gravidez, tá bom? Eu vou colocar desde a semana 37 em diante, tá? Na semana 37, a gente decidiu fotografar. Fomos só lá na Paulista, sabe? Fazer fotos e tal. E naquela manhã eu já comecei a sentir algumas coisas diferentes. Então, assim, já comecei a sentir um peso na bexiga, a cabeça dela batendo mesmo, assim, na bexiga, naquela urgência pra ir fazer xixi. Uma dificuldade pra andar rápido, já não conseguia. Tava andando igual uma patinha, literalmente, e não conseguia andar mais rápido. E uma dificuldade pra fechar a perna também. Acho que, assim, os sintomas físicos foram esses. Apareceram algumas cólicas, mas eram bem esporádicas mesmo. Contrações eu tive umas, duas, assim. Mas era porque eu tava muito em pé, fazendo muito exercício, esse tipo de coisa. E também acho que as contrações de treinamento começaram a aparecer mais. Então elas vinham, assim, era uma pressão, sabe, na barriga e até dava uma dificultada pra respirar. Dependendo da posição que eu tivesse, eu não conseguia respirar direito, então eu tinha que sempre estar bem ereta, assim, e enfim, elas não doíam nada, só davam aquele desconforto mesmo. E aí passaram-se mais alguns dias, saiu o meu tampão mucoso, não saiu ele completamente, mas saiu, começou a sair, né, eu comecei a perder pedaços do tampão mucoso na semana 37, então ali eu já tava começando a ver que meu trabalho de parto não iria demorar tanto pra acontecer. Naquela semana eu tinha a consulta do pré-natal, e aí eu conversei com o médico, a gente tava alinhando ainda coisas do parto, ainda é um assunto que depois quero tratar direitinho no relato de parto, talvez eu grave até um vídeo à parte, não sei como vai ser, mas basicamente a médica que me acompanhou no meu pré-natal teve neném junto comigo, ela teve que ficar afastada e o médico que tava acompanhando o meu pré-natal era o esposo dela, então, tipo, ela ia ganhar neném e, na verdade, o neném dela já tinha nascido até nessa altura e o médico tava meio que ajudando ela ainda, ele não tava fazendo o parto, então eu não tinha uma pessoa específica pra fazer o meu parto. Isso me deixava muito nervosa, então na semana 37 essa ansiedade começou a bater, gente. E acho que bateu a ansiedade dela nascer pelo fato de o médico falar pra gente que a gente vinha aqui toda semana lá no hospital a partir das 39 semanas e toda semana no hospital pra ver como é que tava o batimento cardíaco dela, fazer o exame do cardiotoco e com 40 semanas a gente teria que ir a cada 2 dias. Então aquilo me deixou muito assim, nervosa, pensando, poxa, será que ela vai demorar muito mais pra nascer? Será que a gente vai ter que ir muito mais vezes pro hospital? E aquela incerteza começou a bater, porque foi batido, né, uma data final que ela deveria nascer, que era até o dia 26 de julho. Então aquilo me deixou muito, muito angustiada, ansiosa em saber se a gente ia ter que ter uma indução, se iria ser cesárea, o que ia acontecer. Então aquilo me deixou muito angustiada. Então ali, nessa semana 37, começou a bater aquele medo e também um pouco de sentimento de nostalgia pela despedida da barriga. Eu já sentia assim que eram as últimas semanas grávida, que era pra eu curtir mais a minha barriga, conversar mais com ela, fazer carinho na barriga. Então foi um momento assim mais introspectivo, fiquei bem fechada mesmo. Eu tava dormindo bem ainda, tá? Nessas fases, assim, acho que a 37 até 38 semanas eu tava dormindo bem. Não tava acordando tanto, acho que eu acordava umas 2 vezes só, a noite toda, né? Normalmente 1 vez ou 2 vezes. Só que eu tava começando a acordar às 6 horas da manhã e ficar acordada, tipo, perder o sono, assim, e só ir dormir de novo umas 8 da manhã, e eu comecei a ficar mais sonolenta. Então, nessas semanas, 37 e 38, acho que foi as semanas que eu fiquei mais sonolenta, comi menos, e fiquei meio cansada, assim, tipo, muito alternando entre cansaço extremo e energia extrema. Com 38 semanas eu decidi dar uma limpeza na casa, tipo, geral, abrir armário, limpar tudo, deixar tudo organizado. Achei que começou a bater aquela ansiedade pela vinda dela, né? Eu quis deixar tudo no esquema, tudo arrumadinho. Tem vlog aqui, né, eu contando, tem vlog mostrando um pouco, falando também como eu tava me sentindo nessas últimas semanas. E uma coisa bem chata que eu já até relatei no último diário foi as estrias. Gente, surgiram muitas estrias na região da minha barriga, que era a região que era a única que eu não queria que estourasse, mas surgiram muitas estrias e aquilo me bateu uma insegurança, um medo de como queria ficar depois do parto, que inclusive eu vou gravar em breve, talvez hoje eu ainda grave, como que tá meu corpo pós-parto com 20 dias. E assim, gente, posso dizer que foi tudo nóia, assim, coisa que não deveria me preocupar. Graças a Deus eu tenho um parceiro que, tipo, me apoia muito, que estava sempre ali falando que eu tava linda, que eu tava incrível,
incrível, que o meu corpo era lindo, que eu tava maravilhosa. E após parto também, ele ajudou muito, muito, muito a cuidar desse meu lado da autoestima. E isso me ajudou, né? Não que foi ele que fez, né? Claro, ele falando as palavras de encorajamento me ajudou muito a tá bem com o meu corpo. Chegou na fase dos 38 semanas que eu falei pra vocês, começou a me bater um extremo cansaço e uma vontade imensa de fazer as coisas. Então, assim, no meu mundo imaginário, eu ia fazer fotos grávida ainda, eu iria preparar a casa no dia que eu fosse ganhar neném, tipo assim, eu ia entrar em trabalho de parto, minha casa ia estar 100% maravilhosa, organizada, limpa, que eu ia pro trabalho de parto plena, maquiada, com unha feita, maravilhosa, sabe? Essa era a minha expectativa. Só que, gente, não tinha energia pra isso, não dava. Tipo assim, toda a energia que eu tinha parece que tava focada em dormir mesmo, comer e ficar bem quieta, porque acho que meu corpo tava tentando me dizer, né, que tava perto. No dia 7 de julho, foi nossa última ultrassom, a neném tava com 38 semanas e 2 dias. Eu acho que eu gravei vlog, não lembro agora, mas assim, ela tava grande já. Aquele dia, as coisas mudaram, porque a médica do ultrassom falou assim, nossa, você pretende ter qual tipo de parto? E eu falei, pretendo ter parto normal. E aí ela falou, nossa, seu bebê tá até com um peso ok, que acho que era 3,3 kg. Mas o tamanho dela tá um pouco grande demais, ela tá com 51 centímetros. E eu olhei e falei, mano, 51 centímetros. Como assim eu vou ganhar uma neném de parto normal, de 51 centímetros? E a médica tava falando que tava meio que grande, assim, daria pra fazer o parto, mas tava grande. Então isso me deixou em pânico, tipo assim, fiquei muito na dúvida, por isso, porque, né, eu fiquei pensando, poxa, bateram várias ansiedades, eu acho que várias dúvidas. A primeira delas foi que eu comecei a ver muitos nenéns que estavam previstos pra nascer junto com a Liz, ou até depois da Liz nascer muito antes. E, além disso, esse comentário aí que eu achei que fiquei meio assim, sabe? Tipo, não é melhor marcar uma cesárea? Mas assim, gente, foi uma decisão que eu tinha tomado, né? A gente fez curso e preparou, então não era algo que eu iria abrir mão assim tão fácil. Então eu decidi esperar e ia dar tudo certo, confiei em Deus e era isso. No fim de semana que eu completei 39 semanas, teve uma fogueira lá no sítio, né, com a família do Vitor e tudo, a gente tava convidados aí e tudo mais. Só que assim, ainda tinha algumas coisas pendentes aqui no quartinho da Liz, nas coisas da casa, e eu senti que a gente deveria se dedicar a fazer isso. O Vitor tava trabalhando ainda, então eu precisava da ajuda dele pra gente poder finalizar as coisas. Então tem vlog desse dia, instalamos o bebê conforto, colocamos coraçõezinhos no coração dela, coraçõezinhos no quartinho da Liz. E a gente organizou o máximo de coisas que deu naquele fim de semana. No domingo eu tentei descansar o máximo, porque eu sentia, na verdade, que tava chegando perto. E ali, naquele final de semana, acho que foi o último fim de semana que estava, assim, super ok ainda, sabe? Assim, pra sair, pra andar, mesmo com alguma dificuldade, eu tava conseguindo ainda. Depois daquele fim de semana, com 39 semanas e 2 dias, 3 dias, por aí, eu já comecei a me sentir, assim, mais lenta ainda, muito dolorida pra levantar, pra sentar, pra dormir, pra levantar durante a noite. Eu comecei a fazer muitas vezes xixi à noite, tipo, acordava 3 vezes, 4 vezes. Às vezes batia insônia durante a noite, aí de manhã eu queria dormir a manhã toda. Enfim, às vezes dormia a tarde toda, tipo, tava tudo torto, tudo desorganizado. Com 39 semanas, na verdade, naquele fim de semana, né, que eu tava completando 39 semanas, a gente fez uma caminhadona, tipo, eu fiquei acho que 1 hora caminhando bastante. Aquilo até ajudou a dar uma relaxada, porque nessa região da pelve ficou muito peso, eu ficava bem desconfortável. E aí, eu comecei a comer tâmaras, tá? Foi aí que eu comecei a comer tâmaras. Na segunda-feira daquela semana, acho que era dia 12 de julho, eu fui ali num lugar que tem aqui perto da minha casa e comprei um monte de tâmaras e comecei a comer tâmara com morango, porque tâmara sozinha eu não gosto. Eu sei que tâmaras são indicadas, né, pra poder ajudar a entrar no trabalho de parto e tal. Não sei se isso ajudou também, mas eu comecei a sentir contrações, tipo, na terça-feira, né, naquela semana que eu ganhei a Liz, eu comecei a sentir contrações mais doloridas, até que eu acordei assim, tipo, opa, é uma contração, mas será que vai engrenar ou não? E aí vieram acho que umas 3 contrações com intervalo de uns 7, 8 minutos e depois parou. Então, vida que segue. Passei essa semana desse jeito, comendo 6 tâmaras por dia, todos os dias, sabe? Tava ali fiel na tâmara.
E a gente foi fazer o primeiro exame do cardiotoco. E aquele dia, tipo, a gente ficou umas 2 horinhas no hospital. Tomei banho, saí plena, maravilhosa. Com as malinhas de maternidade, o Vitor também. Arrumei a casa, a gente foi lá porque a gente pensou, bom, se a neném decidir nascer hoje, né, já tá tudo ok, a casa tá organizada, as malas estão aqui, tá tudo ok pra ela nascer. E aí não foi aquele dia, né, claro que, assim, tem sempre uma surpresa, um fator surpresa, né, quando a gente decide ter parto normal. E foi algo assim, a gente voltou pra casa e eu comecei a pensar, meu Deus, daqui uma semana eu vou ter que voltar. E além das consultas do pré-natal, além dos exames que eu tenho que fazer, e tem que vir a cada 2 dias na semana que vem, meu Deus, aí tipo, comecei a bater aquela agonia, que aquela neném, tipo assim, né, essa neném não nasce logo e eu preciso, né. E aí, gente, eu fui dando tempo pro meu corpo descansar. Eu senti uma necessidade real de estar deitada, dormindo, ou se não estivesse dormindo, estando descansada, economizando o máximo de energia. Tava louca pra dar uma limpada geral naquela semana na casa e deixar tudo limpo, tudo organizado, mas eu não tava conseguindo e eu decidi poupar minha energia e descansar, porque eu sabia que dali pra mais uma semana ela iria nascer, então era melhor meu corpo estar descansado e acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Se bem que, quando vocês vão saberem no relato de parto, mas no dia que eu fui ganhar ela, eu não tinha dormido muito bem. Umas 2 noites anteriores, então eu tava extremamente cansada no trabalho de parto. Mas foi isso. E aí, acho que a última coisa, assim, que encerra nosso relato de parto, né, foram as cólicas mesmo que eu comecei a sentir, essas contrações, esse cansaço extremo. E essa dor, assim, toda a região tava, sabe, doía as costas, eu já tava num nível que doía as costas, eu tava sem posição pra dormir, eu sentia sem posição real, assim. Acho que nos últimos 3 dias antes dela nascer, eu me sentia totalmente, sabe? Inclusive, eu quero gravar pra vocês também contando os itens que eu mais utilizei na gravidez, que acho que pra você que tá gravidinha pode ser bem útil. Algumas dicas, né, que eu consegui ter ali no finalzinho da gravidez, até no meio da gravidez, alguns, enfim. Já tem uma playlist aqui no canal de gravidez, então eu vou colocar nela algumas dicas e tal, pra você que tá gravidinha. E também pretendo falar um pouco do que eu mais usei agora no pós-parto também, né? Tem vários vídeos que eu pretendo gravar, vamos ver se minha neném vai deixar eu conseguir gravar, editar e postar o vídeo, que não é só gravar, né? Se fosse só gravar seria fácil. Mas é isso, gente. Então o 9º mês, assim, em resumo, foi cansaço, vontade de fazer tudo, mas energia pra fazer nada. Eu estava super animada, ansiosa e às vezes um pouco angustiada por ver tantos partos acontecendo e o meu não. E assim, muito medo e muita insegurança de tipo, quem vai fazer meu parto? Como vai ser? Eu vou ter com plantão? Será que o plantão vai dar certo? Será que o pessoal do plantão vai cuidar bem de mim? Enfim, eram muitas inseguranças. Eram muitas inseguranças pro parto em si. E assim, no final, gente, foi tão rápido que... Enfim, vocês vão ver, vai ter relato de parto. Esse foi o diário do meu 9º mês de gravidez. A minha princesinha já está dormindo, já está aqui no meu colinho, não tá no colinho agora, mas ela já tá aqui comigo, tá lá no quartinho dela dormindo. E é isso. Então a gente se vê no próximo vídeo. Beijos. Espero muito que vocês tenham gostado. Teve os mesmos sintomas que eu nesse finalzinho de gravidez, que basicamente é isso, né, gente? Acho que eu resumi bem. Ah, uma coisa que eu acho que eu não tinha nem falado era, tipo, eu comecei a sentir que a cabeça dela estava no colo do meu útero. Tipo, a cabeça dela tava encaixando na minha... Entendeu? Na minha parte baixa. E assim, eu sentia que realmente ela tava escorregando, descendo. E isso começou a me deixar bem, assim, desconfortável, com medo. Fiquei com medo de ser aquelas mulheres, sabe, que dilata rápido e ganha neném no meio da rua. Ainda mais quando eu ia comprar tâmara ali no mercado. Enfim, isso daí foi uma coisa bem estranha. Tipo, e o peso dela também pressionava muito a minha bexiga. Então, assim, gente, bateu vontade de fazer xixi, era sair correndo pro banheiro, senão eu mijava na rua. Eu mijava nas calças, mijava em qualquer lugar. Tanto é que no dia que eu fui fazer as fotos, eu tava passando em frente à Marisa, lá na Paulista, sabe? Tem uma Marisa gigante. E perguntei pra menina se tinha um banheiro lá dentro pra eu poder usar. Era 7 horas da manhã no sábado, ela falou que não, mas ela viu também na minha barriga, ela falou, olha, você tá já bem no finalzinho, né? Vai lá no meu banheiro. Ela me deixou ir lá no banheiro dela. E assim, gente, realmente começou a ficar um pouco mais pegado ali depois das 39 semanas. Eu acho que aí começou a ficar pesado mesmo. Antes disso, acho que ainda dava mais ou menos ali pra fazer uma caminhadinha, um negocinho, tava até ok. Mas com 39, acho que o negócio tava pegado mesmo, assim. Já aquela dor na periquita mesmo, sabe, gente? Não sei se eu posso falar, sabe? Mas dor na pepeca, assim, aquele peso, tipo, uma coisa
forçando ali a barra. Então, com 37 semanas eu não tinha dilatação nenhuma ainda. No dia que eu fui fazer o cardiotoco, que foi no dia 12 de julho, a médica me deu uma examinada também pra ver. Eu já tava com dedo de dilatação, ela até falou que tava vendo o cabelinho dela e tal. E, gente, me deu uma agonia, meu Deus do céu. Mas, assim, continuei com esse um dedo de dilatação até entrar em trabalho de parto. Não fui aquelas pessoas que dilatou 3, 4 dedos antes de entrar em trabalho de parto, não, tá bom? Acho que foi isso, só pra complementar antes que eu esqueça, né? Que você sabe que cabecinha de grávida e de puérpera é meio ruim. Mas é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!